O presidente Jair Bolsonaro comandou hoje pela manhã uma reunião por videoconferência com governadores de todos os estados. Logo na abertura, Bolsonaro afirmou que deve sancionar o quanto antes o projeto de auxílio financeiro a estados e municípios. Durante a reunião, o mandatário pediu apoio dos governadores ao veto referente ao aumento para servidores públicos. Ele justificou dizendo que o congelamento do aumento salarial é o remédio menos amargo. Temos um trecho aqui. Quando se fala que os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos, a cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Ao lado de Jair Bolsonaro estavam os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois reforçaram a importância da ajuda aos estados e pediram união entre o governo federal e os estaduais no combate ao coronavírus. Alcolumbre ainda destacou que é o momento de todos darem as mãos para acabar com o clima de guerra na política que o país vive. Dos 125 bilhões de reais que serão disponibilizados a estados e municípios, 60 bilhões virão por meio de uma ajuda do governo federal que será paga em 4 vezes. Um dos pedidos feitos pelos comandantes estaduais é para que a primeira parcela seja enviada ainda nesse mês de maio. O governador Renato Casagrande, do Espírito Santo, destaca que as receitas dos entes federados estão até 30% menores pela pandemia. O mês de maio será um mês em que nós reduziremos entre 25% e 30% da receita comparado com o mês de maio de 2019. Então, isso mostra a importância dessa parceria, desse projeto, desse repasse de recursos mais rápido que o presidente, que o governo federal puder fazer. Os 65 bilhões de reais restantes dizem respeito ao adiamento do pagamento de dívidas que os estados têm com a União e bancos públicos e privados. O governador Reinaldo Azambuja pediu que as parcelas dos próximos meses sejam suspensas. Vamos assistir. Nós não estamos pedindo redução de margem de juros dos contratos, nós só estamos pedindo, presidente, que até 31/12 a gente não pague as parcelas com esses organismos e esses bancos e que esse saldo devedor possa ser levado, presidente, ou ao final do contrato ampliando as parcelas, aí vai ser a instituição financeira, ou então incorporando nas parcelas vincendas nos anos subsequentes. Bom, vamos lá então, deixa eu conversar com o Augusto e o Zé Maria sobre isso. Ô Zé, começa pra gente detalhando quais são os pontos aí desse projeto, desse socorro aos estados e municípios, por que é tão importante, por que está sendo alvo de tantas negociações? Pois é, uma matemática política e econômica, viu? Foi uma reunião inicialmente ali muito tensa, muito bem costurada. O presidente Jair Bolsonaro foi ali orientado pela equipe econômica, inclusive assessores ali do Palácio, a tranquilizar se houvesse ali qualquer tipo de farpa, como nas anteriores. Então a reunião começou assim, bem tensa. Era real a possibilidade de que a qualquer momento pudesse acontecer ali uma crítica de um governador e o presidente Jair Bolsonaro respondesse imediatamente. Estas reuniões aí por videoconferência, né, elas facilitam exatamente esse tipo de desentendimento, de troca de farpas, mas não. Foi muito tranquila, houve um acerto geral, inclusive com a participação dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, senador Davi Alcolumbre. O presidente Jair Bolsonaro também foi tranquilo, viu? E aceitou fazer essa divisão. Isto é um canhão político, né? É muito dinheiro para estados e municípios. 60 bilhões de reais imediatamente, um custo que vai ficar aí, fala em 125 bilhões, mas a equipe econômica diz que pode chegar a 145 bilhões de reais. Os estados receberão recursos para recompor o que eles receberiam em arrecadação se não houvesse o coronavírus, a pandemia. Alguns estados vão receber menos, porque uma parte importante dessa ajuda está exatamente no não pagamento das parcelas das dívidas. Só que em alguns estados, como por exemplo Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul também, já ganharam na justiça, através de liminar, o não pagamento das parcelas das dívidas. Os estados estão muito mal, de caixa e ganharam na justiça o não pagamento.
Mas aí agora regularizou todos os estados. Haverá uma suspensão do chamado serviço da dívida. O presidente ainda está estudando vetos. Vai vetar alguns pontos, um deles pode ser também o pagamento por parte da União de dívidas dos municípios e estados com instituições internacionais. Isso, se o presidente vetar, dificulta para alguns estados. Com relação aí ao único pedido que o presidente fez aos governadores, é ridículo, né? No momento em que a iniciativa privada está demitindo, está reduzindo salários, está colocando pessoas de férias, está afastando gente para reduzir a folha de pagamento. Aí vem governadores e prefeitos, pedem ajuda à União, recebem ajuda e concedem reajustes, promoções. Isso seria incoerência, no mínimo, né? O presidente não pediu para reduzir salários, o que seria normal até, viu? Diante do que está acontecendo na arrecadação dos estados e municípios. Pediu não reajuste salarial até dezembro do ano que vem. Eu acho muito pouco. O presidente da Câmara fala na possibilidade de depois discutir a redução salarial, através de uma reforma administrativa, a possibilidade de redução de carga da jornada de trabalho e também salário no serviço público. Há uma defesa ali de cortar salários maiores, regulamentar também o teto salarial, mas esta matemática, quer dizer, a matemática política e a matemática financeira. Quem não ficou descontente foi um grupo aliado do presidente Jair Bolsonaro e politicamente entende que esse dinheiro tinha que ser administrado pelo presidente e ajudar os estados que obtiveram melhores resultados no combate à pandemia. Mas não, será técnico, critério técnico. E o presidente aceitou dividir ali com presidentes da Câmara e Senado este canhão político, né? Esta divisão de dinheiro federal para os prefeitos e governadores no ano eleitoral. Augusto, claro que o dinheiro é necessário nessa hora, mas tem que ter um acompanhamento muito sério, né? Para que essa bolada não vá parar onde não deve, né? Sem dúvida, tem de combater o aumento da abrangência aí do Covidão. Tem que impedir a roubalheira. Agora, essa reunião, muito mais pelo clima amistoso, pelo diálogo civilizado, do que pelas decisões ali aprovadas, que têm a sua relevância, né? Mas muito mais pelo clima, ela pode adquirir dimensões históricas se for o primeiro passo no caminho do entendimento que permitiria que os governadores, o Congresso e o presidente da República combatessem juntos, em aliança, o inimigo comum, que é a pandemia de coronavírus. Achei muito bem-vindo o clima da reunião, civilizado. Isso já bastaria. Houve decisões importantes, repito. Acho que o presidente, como disse o Zé, é uma coisa elementar, mas acho que o presidente convenceu os presentes à reunião, por todos os governadores, né? Além do presidente da Câmara, presidente do Senado e ministros de Estado. Está muito bom o quórum, pela qualidade e pela quantidade. Agora, o que ele pediu é óbvio, né? Não se pode aumentar salário agora, no momento em que a redução de salários ou simplesmente perda de salários pelo aumento do desemprego, você não pode dar aumento para ninguém, né? Os funcionários públicos que me perdoem, mas não podem ter aumento agora. O Brasil não aguenta. Eles chegaram a um acordo quanto à distribuição do dinheiro, a providências imediatas, mas, sobretudo, eu acho que eles entenderam que um país, como acontece no restante do mundo, um país que enfrenta uma crise sanitária gravíssima e uma crise econômica gravíssima, né, um país como o Brasil não pode acrescentar a esses dois problemas de bom tamanho uma crise política, sobretudo se ditada por interesses pessoais, vaidades e interesses eleitorais ou eleitoreiros. É hora, sobretudo agora quando vai se aproximando o momento da reabertura econômica, é hora de trabalhar de forma coordenada. E espero que mais reuniões desse tipo, que são rotineiras,
em outros países, mas aqui no Brasil pode assumir, como eu disse agora há pouco, dimensões históricas, porque interrompe um estado de beligerância que já vem consumindo semanas, muitas semanas. Eu espero que agora eles comecem a entender que já fizeram referências lá à diversidade do Brasil, diversidade das regiões. O próprio governador de São Paulo, João Dória, falou hoje em diversidades, diferenças. Espero que eles entendam que o Brasil é grande demais para ter uma política comum na hora da abertura. É preciso levar em conta as especificidades de cada região. O Brasil o governo federal deve delegar responsabilidades aos governadores, e os governadores têm de melhorar o diálogo agora com os prefeitos. Da mesma forma que eles querem conversar melhor com o governo federal, os prefeitos querem conversar com mais fluência e eficácia com os governadores. O pessoal tem que se despir de vaidades. É hora de examinar as peculiaridades de cada região, quem pode, quem não pode, examinar número de mortos, número de infectados, porque teremos de conviver, repito, com a pandemia por mais algum tempo, e neste mesmo período nós temos de ir cuidando da abertura. É um movimento delicado demais para que haja no meio uma feira das vaidades. Então espero que essa reunião seja a primeira de muitas, e que leve a um entendimento, porque que faça com que todos compreendam que acima das divergências, deve haver essa união no combate, porque senão a gente perde a guerra. José Maria, é tamanha a importância política dessa reunião, como destacou Augusto, que até o governador comunista, Flávio Dino do Maranhão, destacou que foi uma conversa positiva de fato. Dória elogiando o presidente Jair Bolsonaro, né, a iniciativa dele. Então foi realmente uma surpresa. Havia uma apreensão no início da reunião, mas graças a Deus contornaram. Não é possível, né? Não estão ali inimigos pessoais, mas sim representantes de instituições, representantes da Presidência da República, ministros e os representantes estaduais, né? Foi muito boa mesmo a reunião. Eu digo isso porque havia no ar um clima de tensão. Ontem mesmo nós comentamos aqui sobre esta possibilidade, né? E eu dizia que exatamente seria mais ou menos nesse tom, porque houve todo um cuidado para evitar ali troca de farpas. Ô Vitor, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele acabou endossando essa ajuda a estados e municípios. Inicialmente ele foi contra, achou que os deputados e senadores foram longe demais, e foram, né? Esticaram a corda, tomaram ali a decisão de votar o projeto, e um projeto emergencial para estados e municípios. Havia um debate porque o dinheiro é distribuído com base na arrecadação, ou seja, privilegia os grandes arrecadadores, os que têm mais dinheiro, mas privilegia também os que têm grandes dívidas, né, porque as parcelas serão suspensas. O ministro Paulo Guedes diz que a economia do Brasil, esse ano, realmente está em dificuldade fiscal. Para se ter uma ideia, o Congresso Nacional acaba de aprovar ali créditos extraordinários, ou seja, autorização para o governo gastar mais de 300 bilhões de reais fora do orçamento, fora da chamada regra de ouro, né? Que é o endividamento para pagar custos do Estado. E a regra de ouro impede esse tipo de endividamento só para financiamento. E o ministro diz, Vitor, isso é muito interessante, Augusto, é de que para o ano que vem existem algumas premissas que indicam ali a possibilidade de retomada da normalidade econômica. A aprovação da reforma da Previdência, que começa no ano que vem já a surtir ali alguns efeitos, e juros baixos, que levam o dinheiro para a economia, ou seja, para o financiamento de empresas e para o aquecimento da economia, geração de empregos, e finalmente aí salários de servidores no mesmo patamar, já que congelados.